Em relação à questão dos símbolos religiosos nos prédios públicos, a gente vai aprofundar mais amanhã. Mas a primeira questão é o seguinte: nós chegamos aqui e nós temos um crucifixo na sala, não é o caso, mas nós temos um crucifixo aqui na sala, cercado de cartazes, cercado de uma série de outras informações, como eu vou mostrar uma foto para vocês, que tem um crucifixo cercado de continhas de matemática. Qual é o significado daquele crucifixo ali? Será que ao retirar o crucifixo da escola, eu retirarei a crença religiosa das pessoas? Nós tivemos uma polêmica na UFPB, no Departamento de Ciências da Saúde, durante um determinado momento, a responsável, a coordenadora do Centro de Ciências da Saúde, ela era evangélica. E ela mandou colocar em todas as salas de aula, sobre o quadro, uma frase bíblica. E eu nunca me dei conta. Eu dava aula no curso de Educação Física, e eu chegava, e um dia eu estava parada, e o aluno disse: professor, o que a senhora acha disso? Achei que ele tinha algum tique, que ele fazia assim. Eu disse: disso o quê? Disso? Eu disse: mas disso o quê? Ele disse: olhe para trás. Eu olhei, vi o quadro, tinha algumas coisas que eu tinha escrito. Eu digo: bom, isso foi o que eu escrevi. Não, professor, olhe para cima. E eu olhei e tinha uma frase bíblica. Eu sou ateu e me incomoda todos os dias estar assistindo aula e lendo frases que eu não acredito. Se colocasse uma frase de Jesus Cristo como um líder político ou um líder religioso, que colocasse Mahatma Gandhi, que colocasse Buda, eu não teria nada contra. Mas uma passagem de um livro para mim que é de qualidade duvidosa, eu questiono. Ele abriu uma ação junto ao Ministério Público e foi determinado que essas placas todas fossem retiradas das salas de aula. Então, tirar aquilo ali diminuiu a fé ou a crença das pessoas? Não. Vocês devem ter lido Mircea Eliade, quando ele fala na questão do sagrado e do profano. O sagrado banalizado vira profano. Você já observou que nós chegamos em inúmeras repartições públicas e nós temos santas enormes e que você se encosta nela para falar no celular, bater papo com seu amigo? Não é um desrespeito àquele símbolo religioso? Será que nós ganhamos mantendo símbolos religiosos em lugares públicos para que eles sejam profanados? A grande questão do símbolo religioso, nós não vamos conseguir tirar a religiosidade brasileira retirando determinados símbolos, como algumas pessoas querem agora dinamitar o Cristo Redentor. Porque não é possível lá que a imagem do Brasil seja o Cristo Redentor, que é uma estátua católica. Muda, exatamente. Veja o que é interessante. Falamos dos feriados católicos. Oficialmente, para os servidores públicos federais, existe uma portaria que determina quais são os feriados ou pontos facultativos para os servidores públicos federais. Desses, nós temos 12 feriados listados. Dentre eles, 6 são ditos católicos, como Natal, Páscoa, Dia de Nossa Senhora Aparecida. Se a gente for observar, quem é que comemora Natal? O comércio. O Natal é a grande festa comercial do Brasil. Quem é que comemora Carnaval? Carnaval não é uma festa cristã, apesar de ter a quarta-feira de cinzas. O Carnaval é uma festa pagã. Então não é religioso, não é católico. Nossa Senhora Aparecida. Quantos comemoram Nossa Senhora Aparecida? O comércio vendendo presente do Dia das Crianças. Se a gente for observar, os feriados católicos são menos católicos hoje do que qualquer outro feriado. Mas nós já temos em alguns estados Dia do Espírita, Dia do Evangélico, e ninguém fala sobre isso. Lá na França eu acompanhei a discussão na época sobre a questão também dos feriados religiosos. Por que não tem um feriado judeu? Por que não tem um feriado muçulmano? Como é que você vai colocar num
país onde se faz um planejamento a longo prazo, agora, no início do ano. Veja, esse do decreto sobre os feriados dos servidores públicos foi feito em dezembro do ano passado para valer no ano de 2011. Como é que eu coloco no meu calendário uma festa que depende de uma fase da lua e que será determinada com alguns dias de antecedência? É o caso do Ramadã. No entanto, você tem o respeito a todas as pessoas, porque durante o Ramadã as pessoas não podem comer. Nós tínhamos dentro da casa uma funcionária que era muçulmana e que ela era a faxineira da casa e que respeitava o Ramadã. Mais de uma vez ela desmaiou durante o expediente, porque ela não podia comer do pôr do sol de um dia até o pôr do sol do outro, e o bom muçulmano não engole nem a saliva. Quando juntar saliva na boca, ele tem que cuspir, porque é jejum absoluto. Ela desmaiava. E nós tínhamos que levá-la para o quarto e dar pelo menos um chá para ela, que ela tomava escondido, contanto que a gente não contasse para ninguém, que ela tomava aquele chá, para que ela pudesse continuar trabalhando. Eram horas de trabalho perdido, que não eram descontados do salário dela, por respeito à religião dela. Então, a gente tem que cuidar com determinadas afirmativas, e eu digo novamente, nós paramos para pensar sobre esses feriados religiosos, nós dizemos, não, mas isso é tradição brasileira. Quem não é católico e que se recusa a ter um feriado no dia 12 de outubro? Quem não é católico e que se recusa a no dia 25 de dezembro ter feriado? Ou na quarta-feira de cinzas? Eu não conheço nenhum. Em relação à questão da perturbação da ordem pública, a gente já tem alguns exemplos aqui no Brasil. Teve um caso em Brasília, de uma pessoa que comprou um apartamento e, alguns anos após a compra desse apartamento, foi construída uma igreja. E aí, essa pessoa abriu uma ação contra a igreja por causa do sino da igreja que tocavam. Que essa pessoa dizia, eu trabalho em casa e eu não consigo mais me concentrar no meu trabalho porque toco o sino da igreja e eu perco a minha concentração. Toda hora que eu estou me concentrando, toco o sino da igreja. E, além do mais, eu penso que o meu apartamento está sendo desvalorizado, porque se alguém que não é católico quiser comprar o meu apartamento, ele será desvalorizado pela presença da igreja católica. O tribunal deu um parecer dizendo que, quanto à desvalorização do imóvel, é muito questionável. Porque se eu, por exemplo, for um umbandista e tiver um apartamento, tem evangélicos que jamais comprarão o meu apartamento, independente de ser em qualquer lugar que for. Eu acompanhei um caso em Brasília de uma pessoa que era metodista e tinha um templo, um quarto que ela transformou numa espécie de oratório, e que ela estava vendendo o apartamento e as pessoas chegavam lá e diziam, não, aqui é lugar de idolatria, e o apartamento não conseguia ser vendido por causa daquela imagem religiosa que a pessoa tinha daquele local. Se você disser, eu sou bruxa, ninguém vai comprar minha casa. Então, o tribunal diz quanto a isso é questionável. Valor de imóvel a gente não pode questionar. Mas o sino da igreja efetivamente não é considerado essencial para a religião e perturba a ordem pública. Foi proibido o toque do sino. Você tem uma série de cidades já que o sino da igreja não toca nos horários que a lei do silêncio não permite. Você tem muitas reclamações hoje de pessoas que moram próximos de templos evangélicos que têm o hábito de colocar aqueles megafones para o lado de fora e quando está tendo culto, todo mundo é obrigado a cantar ou a rezar junto. Se você fizer uma ação contra, eles são obrigados a parar. Você tem em Pernambuco hoje um conflito que é bem forte entre evangélicos e o povo de santo, que cada vez que tem um terreiro num lugar, eles constroem uma igreja evangélica na frente. Quando começa o ritual no terreiro, começa a tocar os tambores, eles colocam música altíssima. E aí houve uma ação deles contra o terreiro. Por causa do barulho dos tambores nos rituais deles. O terreiro entrou com uma ação contra eles, pelo barulho dos megafones deles no horário do terreiro. E a justiça decidiu que nenhum dos dois podia atrapalhar o outro com o barulho. Então, hoje no Brasil, como falta uma discussão maior sobre a laicidade, sobre esses limites, mesmo a questão de seita no Brasil, qual é a definição que nós temos de seita hoje no Brasil? O que é necessário para você abrir uma igreja? Nada. Ter dinheiro para alugar ou para construir um prédio. Eu posso me autodenominar líder religioso.
Eu posso agora, se eu quiser aqui, reunir vocês e dizer que agora nós somos uma igreja. A legislação brasileira, ela é tão ampla a respeito que hoje nós não podemos enquadrar ninguém como seita. Então, é algo que nós temos que discutir. Por quê? Porque o crescimento de pseudo-religiões hoje já é um problema. Nós temos diversos problemas sociais decorrentes desses grupos que normalmente são minoritários no mau sentido, minoritário realmente no sentido de radicais e agressivos, e que contribuem muito mais para a discussão, para a briga, para a confusão na religião do que efetivamente para uma integração maior. Então nós teríamos que discutir isso, nós teríamos também, claro, porque o dinheiro todo que eu tenho aqui foi doação dos fiéis. Como a gente não dá recibo para doação de fiel, tudo é justificável. As entradas não. E aí eu posso entrar qualquer coisa. Então, já é um problema. A gente hoje não tem uma definição sobre isso. E nós temos esses problemas ainda de difícil resolução dessa invasão do espaço público. Nós não temos ainda definições. Até que ponto é proibido ou não? Até que ponto é invasão ou não? Veja que as universidades federais hoje não podem mais ter capela. A maior parte delas tinha capela. A capela foi transformada em espaço ecumênico. A mesma coisa que aconteceu nos aeroportos. Alguns aeroportos que tinham capelas, hoje eles são espaços ecumênicos. Porque é proibido ao Estado ter só uma religião privilegiada. Nós temos que privilegiar todas. Mas a prática de, ao final dos cursos, nas universidades públicas, se fazer uma missa, não caiu. Ela continua. Eu até brinco com meus alunos, eu quero ver qual é o dia que vocês vão fazer no culto ecumênico trazer um pai ou mãe de santo. Porque já está ampliando. Antigamente o culto ecumênico era um padre e um pastor. Agora já tem aparecido um padre, um pastor e um espírita. Já está aumentando um pouquinho. Como agora tem 5 muçulmanos na cidade de João Pessoa, já tem até estão construindo o grande templo deles para essas 5 pessoas, vamos ter que convidar também um imã. Nós vamos ter que convidar alguns xamãs, porque a gente tem na região grupos indígenas fortes. Aí seria um verdadeiro culto ecumênico. Qual é o limite disso? Juridicamente, nós não temos ainda limites estabelecidos. Teve o caso de uma advogada em Recife, que ela justamente participou de um evento, ela já vou começar a dizer para vocês, eu sou ateia, não acredito em Deus e em religião nenhuma, mas defendi o direito do povo de santo a realizar um ritual no hospital. E aí ela situou, para o povo de santo, o líder religioso, pai ou mãe de santo, no momento da morte, tem que passar por um ritual. Não é morreu e após a morte nós fazemos o ritual, não tem que ser feito no momento da passagem. E essa pessoa estava numa UTI. E o hospital negou a entrada do povo, que tinha que ter atabaques, tinha que ter todo um determinado acompanhamento. O hospital negou. E eles ganharam na justiça, basearam na laicidade do Estado, o direito daquela pessoa morrer nos seus princípios religiosos. Agora, coube ao hospital, por causa da questão da ordem pública, providenciar lugar para levar os outros pacientes que se sentiriam incomodados com aquela prática religiosa. E aí me explica como é que você vai tirar paciente de UTI para o outro lugar. Mas você tem o caso contrário. Minha mãe levou um tiro na cidade de João Pessoa, e ela foi um caso meio de comoção nacional, porque ela estava na porta da igreja para tocar o ofício de Nossa Senhora num sábado de manhã, e teve uma tentativa de assalto, e ela levou um tiro. Ela ficou na UTI, num hospital público, e o psicólogo disse, a senhora me desculpe, eu sei que a senhora é católica, eu sei que os padres têm direito de entrar, mas ontem, após o 16º padre vir aqui dar bênção para sua mãe, eu proibi a entrada dos padres. Porque a minha mãe é uma pessoa altamente engajada em movimentos católicos. Você imagina, numa UTI entrarem 16 padres diferentes para darem a bênção para... Ele disse, não, no 16º eu proibi, agora não entra mais padre para falar com ela. Pelo menos 1 ou 2 por dia, tudo bem, mas 16 também é demais. Veja que é perturbação da ordem pública também. Sim, é um pouco de exagero. Mas a gente tem que ver todos os lados da questão. Dizer até que ponto a minha fé perturba os meus vizinhos numa UTI.
Então, eu tenho direito à minha fé, mas o meu limite é sempre aquele: não faça aos outros o que você não gostaria de que fizesse a você. Como eu não vou gostar de estar numa UTI e ter um toque de tambores do meu lado, eu não vou gostar de estar na UTI sendo o povo de santo e um padre vir a cada minuto fazer oração do meu lado. Então, novamente, os limites ainda são muito frágeis. E como no Brasil a gente não discute claramente isso, nós temos mais conflitos do que nós teríamos se nós sentássemos numa mesa de negociação e colocássemos claramente quais são os limites para cada religião ou para cada grupo. Essa discussão é necessária. E eu vejo que talvez a Igreja Católica deveria ser a primeira a promover essa discussão, já que nós ainda somos minoria, ou maioria, desculpe. Nós estamos acabando nos tornando minoria devido aos ataques diretos que nós estamos sofrendo. Mas nós ainda somos maioria. Por que nós não começamos a discussão? Porque nós associamos laicidade a ateísmo. E nós somos contra a laicidade. Então, são alguns questionamentos que eu acho que a gente deve fazer e a gente deve se posicionar bem claramente diante dessa questão da laicidade. Certo? Deixa eu dar uma olhada se a gente ainda tem algum tempo. A gente ainda tem uns 10 minutinhos, se vocês quiserem ainda fazer alguma outra pergunta ou... Veja, na Constituição Federal, eu gosto muito de dizer que nós somos laicos graças a Deus. Porque nós começamos fazendo uma invocação divina, nós promulgamos a seguinte Constituição sob as bênçãos de Deus, e nós somos, graças a Deus, um Estado laico. Os que defendem essa inclusão a Deus na cédula, ou que... Na cédula, na verdade, foi uma cópia americana. Nós adoramos copiar tudo que vem dos Estados Unidos, que é bom e maravilhoso. Então, a inclusão de Deus na nossa cédula brasileira é para, talvez, fazer o nosso dinheiro valer mais, já que o dólar vale tanto. É muito mais ideológica do que efetivamente de fé. Superstição. E, no caso da Constituição, haja uma discussão sobre a questão da inconstitucionalidade e que há alguns pareceres dizendo que o preâmbulo não faz parte da Constituição. É só uma introdução. Bom, eu vou mostrar para você sobre o que eu vou falar. Isso não vale nada. Há uma discussão, um pedido dessa retirada da invocação divina na nossa Constituição, o que tornaria a nossa Constituição um documento que não valeria para o ateu e para o leigo. Mas ainda uma discussão que eu vejo que nós estamos nos engajando nessa manutenção do nome de Deus ou não no preâmbulo da Constituição, e nós não estamos nos engajando nos artigos seguintes que dizem que o nosso direito de religião não deve ser profanado. Tirar a invocação a Deus da nossa Constituição Federal não tirará a nossa religiosidade. Incluí-lo lá causou muito mais problemas do que não incluir. Eu acho inócuo. Eu volto à questão do sagrado e do profano. Você chega num auditório e você tem um crucifixo. Você chega num tribunal, você tem um crucifixo. Observa, se você for como testemunha, você for num tribunal e você tiver que jurar. Não sei se algum de vocês já serviu de testemunha em algum tribunal. A gente jura sobre o quê? Sobre a Bíblia. Se eu sou ateu ou se eu sou agnóstico, eu posso falar o que eu quiser. Porque eu já estou mentindo a jurar sobre a Bíblia, que eu vou dizer a verdade, nada mais que a verdade. Se eu estou jurando sobre algo que não significa nada para mim, qual a validade do meu julgamento? Oi? Ainda tem vários tribunais que usam. E... Estou dizendo a verdade. Você deveria jurar, talvez, sobre a Constituição, como cidadão, eu me comprometo a seguir a lei maior do país, consequentemente todas as outras. Mas você ainda tem tribunais que têm o crucifixo na sala, praticamente todos eles, e em muitos lugares se pede que você jure sobre a Bíblia.
E aí, novamente, o que nós cristãos ganhamos ao banalizarmos o nosso livro sagrado, colocando num ambiente que não tem respeito nenhum. Você jamais verá um muçulmano largando o Alcorão dele ou mandando qualquer um colocar a mão em cima. Você não coloque a mão suja na minha Bíblia. Você já ouviu alguém dizer isso? A não ser que você esteja com a mão suja de lama. Mas se eu agora, com essa minha mão, como eu estou aqui, tocar no Alcorão, ele bate na minha mão. Não toque com a sua mão suja no meu Alcorão, no meu livro sagrado. Porque você não se purificou para isso. Então, será que nós ganhamos alguma coisa com essa menção a Deus no nosso preâmbulo da Constituição? Será que nós ganhamos alguma coisa com a manutenção dos crucifixos que viraram objetos, às vezes até de qualidade duvidosa, nos tribunais ou nas casas? Será que hoje, quando alguém vê um crucifixo em algum lugar, ele dá um valor? E eu te dou um exemplo bem prático. Em casa, nós fizemos a entronização do Sagrado Coração e nós temos uma imagem do Sagrado Coração bastante grande, que tem 50 e poucos centímetros. E desde criança eu me habituei, porque a minha mãe sempre teve em casa uma imagem do Sagrado Coração, e ela nos dizia, quando a gente saía de casa, a gente dava tchau, Papai do Céu, e saía. Quando a gente voltava, a gente dizia oi, Papai do Céu, e entrava, desde pequenininha. E eu tenho o hábito, ele fica na porta de casa, ele fica bem próximo da entrada e da saída, dia cada vez que a gente vai sair, ou não, entre aspas, conversar com essa imagem. E um dia meu filho chegou e trouxe para casa, ainda lá na França, um colega judeu. E aí ele passou e disse, quem é esse cara? Aí meu filho olhou para ele e disse, não sei não, mas deve ser alguém muito importante, porque a mamãe conversa todo dia com ele, e cada vez que eu saio e que eu entro, eu dou tchau e dou oi para ele. Veja que aquela imagem para o menino passou a ser um cara importante daquela casa. Para nós tem um significado, para aquele menino não tem significado nenhum. Esse crucifixo, essa imagem num lugar público, tem algum significado? Não, é aquele cara que está ali. Então, novamente, o que nós ganhamos como religião ao banalizar os nossos símbolos sagrados é a questão. Nós estamos profanando os nossos próprios símbolos sagrados. Entrar numa instituição como essa, uma instituição religiosa, e encontrar imagens de santos, estátuas de santos, é algo que espera do local, e elas terão o devido respeito naquele local. Entrar num órgão público e ver uma estátua de alguém que eu não sei quem é, e veja que é interessante, os estados americanos, no Congresso, cada um deles é representado por uma figura, uma personagem do estado que é considerada como representativa do estado. A estátua que representa o estado do Havaí é um religioso, atualmente santo, o Damião de Molokai, que vocês têm aqui na igreja do Padre Eustáquio, vocês têm a imagem dele, porque é dessa congregação. Ele representa o estado do Havaí. Então, o grande símbolo de um estado americano, no Congresso americano, é um religioso. Tem toda uma história dele ligada à promoção do bem social e ao desenvolvimento daquele estado. Tem uma razão do Damião de Molokai estar lá, o trabalho social dele, que não tem nada a ver com a dimensão religiosa que ele possa ter para os próprios religiosos. Qual o significado da presença social brasileira de eu colocar uma imagem de Nossa Senhora numa praça pública, em que só vai ter pombos na cabeça dela, fazendo sujeira? São questões que a gente deve colocar. E aí eu estou falando para vocês, como pesquisadora, não o meu lado religioso, eu estou colocando efetivamente como pesquisadora, o que representa para a sociedade a presença daquela imagem ou daquela estátua para pessoas que não veem nela nenhum significado, uma possibilidade a mais de uma profanação de algo que é religioso para um grupo. Veja que algumas cidades do Nordeste colocaram imagens de Iemanjá na praia, porque tem grandes festas para Iemanjá.
E várias pessoas do povo de santo julgam que não é bom a presença dessas imagens de Iemanjá, porque elas são muito mais profanadas e atacadas do que reverenciadas. E você já tem movimentos do povo de santo pedindo a retirada dessas